Olha, o professor, ele é um mediador desse processo. Ele é que orienta os alunos e também ele tem que corrigir todas as cartas. Nenhuma carta vai direto, ela passa pela mão do professor, que corrige e trabalha todos os aspectos da língua portuguesa com o aluno. Porque numa carta a gente consegue trabalhar leitura, interpretação, produção, acentuação, pontuação, concordância, coesão, coerência. Enfim, tudo que um bom texto, um texto bem escrito precisa ter, o professor trabalha individualmente com o aluno. A iniciativa deu tão certo que já são 12 anos de projeto e mais de 10.000 alunos atendidos. E hoje a gente tem que repensar uma metodologia, né, recriar uma metodologia de alfabetização na perspectiva do letramento para que se reduza esses tão alarmantes índices de proficiência em leitura, né, que a gente está tendo agora no Brasil. Professora, a senhora escreveu um artigo sobre o assunto que a alfabetização não é um processo isolado de aprendizagem. Gostaria que a senhora comentasse um pouco essa afirmação. É aí que entra o conceito de letramento? Aprender a ler e escrever hoje é algo que ultrapassa os muros da escola. Então, a criança hoje tem muito acesso a materiais escritos, a práticas de leitura, acompanham práticas de leitura de pais, de mães, da comunidade em que ela está inserida, e cada vez mais participando disso, ela vai obtendo e assimilando e trabalhando, reformulando informações sobre esse objeto de conhecimento que é a língua escrita. Então, esse fenômeno do letramento torna o processo de alfabetização um processo mais complexo, um processo mais variado. E isso o professor precisa ter mais atenção. Eu acho que hoje é o maior desafio da prática do professor. Por quê? Porque além de reconhecer esse conhecimento que vem de um ambiente mais espontâneo, do seu cotidiano, do dia a dia do aluno, ele precisa, além de reconhecer isso, ao reconhecer, ele precisa articular isso com a sua prática de ensino, né? Ele precisa saber o que é que os alunos estão lendo, o que é que os alunos estão escrevendo, né? Quais são as questões que os alunos têm quando estão diante de uma situação de escrita, né? O que o professor deve levar em consideração na hora de selecionar um conteúdo para trabalhar a alfabetização em sala de aula? Bom, então, tem uma coisa que eu acho que é básica, que é o professor saber ter um conhecimento da linguística, né? O que é que ele ensina, né? O que é essa coisa da relação fonema, grafema, escrita, oral? Além disso, ele precisa ter uma noção de progressão, de como vai abordar isso de uma maneira progressiva, como é que ele vai dar um tratamento didático a isso para que a criança tenha sucesso na sua aprendizagem. E aí, um terceiro ponto, que é esse que a gente acabou de falar, que é esse desafio de articular o cotidiano da criança com o ensino escolar, que vem do fenômeno do letramento, é ele estar atento. Quais são os motivos que uma criança hoje, aos 6 anos de idade, aos 7 anos de idade, aos 8 anos, tem para escrever? Quais são os motivos? O que move? Qual é o objetivo dela? Em que práticas de leitura ela está inserida, né? Ela lê o quê? Ela tem acesso a que materiais escritos? Jornais, revistas? Então, essa sensibilidade para a vivência cotidiana da criança, ou seja, para a sua cultura letrada, ela passa a ser um fator fundamental para o planejamento do professor. Agora, professor, nós estamos falando aqui de crianças. A educação e a alfabetização de jovens e adultos é diferente, né? O modelo tradicional serviria para a alfabetização de adultos? Como é que deve ser trabalhado isso? Olha, é diferente porque os motivos são diferentes, né? Os motivos que uma criança tem para escrever, para ler, e lógico que vão orientar o seu processo de aprendizado da língua escrita, são diferentes do adulto, né? O adulto, ele já está mais inserido no mercado de trabalho, por exemplo, né? Além disso, ele tem uma vivência, muito deles, uma vivência escolar que não foi de muito sucesso. Então, são fatores que diferenciam o processo de alfabetização de uma criança para um adulto,
e que o professor também precisa estar atento a ele. Professora Sara Mourão, agradeço a gentileza da sua entrevista e a participação aqui no programa Extra Classe. Obrigada, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui dividindo com você e com os telespectadores. Confira agora as notícias da agenda e do Simpro em Movimento. A programação de setembro do Cineclube presta uma homenagem ao cineasta Joaquim Pedro de Andrade. Dia 15, terça-feira, às 19 horas, será exibido o filme Garrincha, Alegria do Povo. Tratando o futebol como fenômeno social, o documentário mostra a beleza do jogo do ídolo, o sofrimento, a euforia dos torcedores, além de denunciar usos políticos da paixão popular pelo esporte. Entre os dias 8 e 12 de setembro, o Simprominas realizou eleições para a renovação da diretoria da entidade. 102 diretores de todas as regiões do estado compõem a chapa que representa 852 municípios de Minas Gerais. É um processo grandioso no Simpro, né? Um colégio eleitoral de mais de 22 mil eleitores, superior a muitas cidades do próprio interior mineiro. À exceção do município de Juiz de Fora, o Simpro abrange todos os demais 852 municípios e uma participação sempre maciça. A gente observa sempre uma resposta muito boa da categoria, o que faz com que a entidade se sinta respaldada, né? A chapa eleita sempre entra com percentual de votos bons, uma participação boa, o que assegura a representatividade dos novos diretores para o novo triênio que se aproxima aí. Eu acho muito importante, né, os professores estarem integrados aqui no Simpro e estar vindo votar, né, porque o sindicato é forte e eu acho que a gente está junto com eles aqui votando para fortalecer mais ainda. O atual presidente do sindicato, Gilson Reis, que encabeça a chapa, faz uma avaliação da gestão que se encerra agora e fala dos desafios para a gestão 2009-2012. Uma gestão que preocupou em aproximar mais a categoria, uma gestão que preocupou em conhecer mais profundamente, através de pesquisas científicas, a relação da categoria com a profissão, uma gestão que procurou estabelecer relações com a cultura, com a educação, com relação com o movimento social em geral, com a comunicação através de programas, de sites, etc. Então eu penso que foi uma gestão extremamente vitoriosa, feita para o seu tempo. Iniciamos um novo tempo agora, a partir de outubro, uma nova gestão, que temos outros grandes desafios. A discussão da mercantilização da educação, a discussão do debate sobre a educação pública, que nós precisamos colocar nosso país na ordem do dia, a discussão do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Enfim, nós temos no próximo período, nos próximos 3 anos, grandes desafios. Mas penso que nós fizemos uma gestão condizente com aquilo que propusemos no início desta fase e achamos que podemos ainda fazer muito para a categoria e a categoria pode realizar os seus sonhos de cada vez mais consolidar a educação, a valorização dos professores e construir uma educação de qualidade no nosso país. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o programa de hoje é só visitar o nosso site simprominas.org.br. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o nosso programa. Nosso endereço é extraclasse@simprominas.org.br. Participe! Um grande abraço e até o próximo programa.